nós vamos falar sobre essa questão de paternidade. E antes, eu queria perguntar, vocês têm, é visível, vocês têm observado a decadência moral da nossa sociedade. Isso não é mais surpresa e novidade para ninguém. O mundo de mal a pior, as notícias assustadoras, mas isso não nos surpreende. A gente continua lamentando, mas não somos mais surpreendidos pelas notícias ruins. Você pode ver uma notícia absurda no jornal e você vai dizer assim, nossa, vai dar aquele pequeno espanto. E aí depois passa e isso fica. Não é nem preciso ter um ouvido bem apurado para perceber que o mundo inteiro está gemendo de dores. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 22, que a natureza geme, clama como dores de parto. Clama pelas consequências do pecado. O mundo geme pelo peso da maldade que aflora cada vez mais. É tanta coisa ruim que a gente tem que tentar ignorar essas coisas para continuar vivendo. Tem gente que, eu não assisto mais TV, porque é tanta coisa ruim, a gente já não assiste mais notícias. Eu não estou julgando isso, se é certo ou errado. Estou apenas falando o que acontece. A gente diminui a quantidade de notícia ruim que a gente absorve. É tanta notícia ruim que a gente tenta ignorar, como se fosse um ruído branco. Aquele ruído que muitas pessoas usam para dormir. Eu conheço alguns adultos que usam para dormir, botam ali um chiado, um barulho de ventilador, ou até aplicativos a gente usa com as crianças, mais agora com a Lívia, de vez em quando. Bota ali um ruído, fica um chiado constante, que daqui a pouco você está vivendo, não percebe mais aquele ruído. Você só percebe quando ele para. Nossa, o que aconteceu? Desligaram o ruído? Era o ventilador, é alguma coisa que está fazendo um barulho. E a maldade no mundo está assim. Ela é constante e a gente não percebe mais. A gente vai tocando a nossa vida, mas ela está ali, acontecendo cada vez pior. A degradação desse mundo. Mas, por que essa grande crise moral no mundo? Por que tanta maldade? Questionando, inclusive, o próprio conceito de moralidade. Ele é questionado e colocado em xeque. Aquilo que é moral para mim já não é mais para outras pessoas. E as coisas estão ficando cada vez menos no senso de moralidade. Há diversas razões e causas para isso. Mas a raiz dessa maldade, explicada pela palavra de Deus, a Bíblia, é o pecado no coração do homem, de onde procedem todas as guerras e contendas. Não vimos isso em Tiago, capítulo 4, versículo 1? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? É por isso que Gálatas, capítulo 1, versículo 17, vai falar que a nossa natureza é contrária à natureza do Espírito. Aquilo que o Espírito quer para a nossa vida é contrário ao que a nossa natureza quer. A carne milita, guerreia contra o Espírito. E o Espírito nos impele, nos conduz na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. O que significa isso? Significa que o normal para o ser humano é seguir a direção contrária à vontade de Deus. O normal da vida de qualquer ser humano é seguir o seu próprio coração, a sua natureza, que é contrária à vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Dentre as razões para a prosperidade do mal, a prosperidade da maldade do nosso mundo, eu concordo com a frase de um político filósofo irlandês chamado Edmund Burke, no século XVIII. Ele disse o seguinte: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada. E o mal vai fazer e vai continuar progredindo, enquanto nós nos omitimos. É quase uma transliteração do aquele versículo de Tiago, no final do capítulo 4. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E a gente não fazendo o bem, o mal faz, o mal cresce. E começando esse mês de agosto, eu quero trazer para a nossa reflexão a importância da paternidade, da boa paternidade, da presença de um pai. E eu e você nos enganamos se a gente espera que o mundo melhore através de uma mudança política, da liderança política, da economia, do governo que entrar ou que sair, ou que continuar. A gente não pode esperar mudança, transformação na sociedade a partir de um governo. É fato que ele pode impedir, segurar o avanço da maldade de uma maneira descarada ou até legal para isso, mas não é ali que vai acontecer a transformação.
Porque quando Deus Pai não é levado a sério, quando os seus caminhos não são seguidos pela sua criação, que leva a sua imagem, o mundo sofre. Por isso nós, como povo de Deus, precisamos levar a paternidade de Deus a sério. E a partir dela, encarar a nossa paternidade. Esse assunto é tão importante que o fechamento do Antigo Testamento tem a ver com isso. Lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Malaquias. O profeta Malaquias, ele viveu cerca de 100 anos após o exílio babilônico, o último exílio do povo. Quando o povo começa a retornar, já tinha retornado, estava livre para voltar para Jerusalém, já tinham se passado 100 anos. Então levanta-se o profeta Malaquias, que Deus levanta, para trazer palavras daquele povo que já vivia em Jerusalém há algum tempo. É bem pequenininha, difícil de achar, né? São 4 capítulos. É antes de Mateus, tá? Isso, o último livro do Antigo Testamento. O templo já havia sido reconstruído, mas as coisas não estavam boas ali em Jerusalém. Aquele povo havia voltado do exílio, e muitos voltaram, e eles viviam na esperança agora do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então agora sim, nós vamos viver um tempo de justiça, um tempo de paz, vai vir o Messias, nós vamos ter um novo rei, e nós vamos agora governar sobre as outras nações. E essa era a expectativa, mas apenas na mente deles, porque nas ações deles, eles estavam continuando a ser as mesmas coisas, esperando a mudança, esperando a transformação, enquanto viviam infiéis a Deus, corruptos, egoístas. O que resultou em pouco tempo em pobreza, em miséria, em desigualdade social, em dor e violência naquela região. Injustiças sociais. E por isso o profeta vai mostrar que o exílio, aquele castigo deles, não mudou nada no coração deles. Eles continuavam duros e rebeldes, como sempre, abandonando seus lares para viver com outras mulheres, deixando seus filhos. E o pequeno livro de Malaquias é como um discurso de disputa, onde o profeta fala na voz de Deus, Deus fala ao povo, o povo retruca o que Deus falou e Deus fala de novo, mostrando, explicando para o povo e dizendo como vai acontecer. Então é um livro muito, muito interessante, esse discurso. E no final do livro, os últimos 3 versículos do Antigo Testamento, é como se fosse um apêndice. Ele conclui e vai fazer um comentário. E o último versículo traz um anúncio do tipo de ministério de um novo profeta que viria. Malaquias, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Nós vamos fazer a leitura e também será projetado aqui se você quiser acompanhar. O texto nos diz: lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Malaquias fala do dia do Senhor, o dia de julgamento, o dia de juízo para essa terra que virá. Mas em cada período da história, Deus envia os seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o juízo. E Jesus Cristo, falando de João Batista, ele confirmou em Mateus capítulo 11, o versículo 14. E se vocês quiserem aceitar, ou reconhecer, também é uma tradução possível, se vocês quiserem reconhecer, este é o Elias que havia de vir, a profecia de Malaquias, Jesus afirmando, se cumprindo em João Batista. E aqui há outras referências que confirmam isso. João Batista é o Elias que veio, não reencarnado, não Elias reencarnado, não em pessoa, mas no poder de Elias, como confirma o texto de Lucas, capítulo 1, o versículo 17. E João Batista teria esse ministério, que a gente leu no versículo 4 de Malaquias 4, de reconciliação dentro do lar. Não quer dizer que ele seria um terapeuta familiar e nem um coach de casais. Esse não era João Batista.
né? Mas se você tentar lembrar qual era a missão de João Batista, talvez o que venha na sua cabeça, sim, se eu falar aqui você vai lembrar, é preparar o caminho do Senhor. A voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Esse era o resumo geral, é uma parte maior do ministério de João Batista. Mas que em Lucas capítulo 1, versículo 7 a 17, vai descrever como ele faria isso. Como ele faria isso? Ele faria isso convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converter os rebeldes à sabedoria dos justos, para fazer um povo preparado para o Senhor. Isso é preparar o caminho do Senhor. João Batista iria conciliar pais e filhos, restaurar a justiça, os valores morais na vida das pessoas, e assim prepararia o caminho do Senhor. Não que ele implementaria tudo isso, ele anunciaria e ensinaria isso. E esse era o problema da maldade nesse tempo, dos ruídos, o ruído branco da maldade no tempo de Malaquias, era esse: relações entre pais e filhos, a falta da prática dos valores morais, o abandono de Deus. Isso era no tempo de Malaquias, isso era no tempo de João Batista, que se levanta como profeta Elias, na voz da unção de Elias para exercer esse ministério, e isso ainda é nos dias de hoje, no nosso tempo. Inclusive lá em Malaquias, muito provavelmente, essa degradação da sociedade, essa relação entre conflito de gerações, pais e filhos, é consequência de algo que é apontado por Malaquias no capítulo 2, o divórcio. O divórcio que Malaquias condena e mostra, onde os maridos estavam abandonando suas esposas e filhos e deixando eles para viver com outras mulheres, vai provocar provavelmente conflito entre gerações. É isso que estava acontecendo ali. Isso ainda é real nos dias de hoje. E até mesmo um mundo caído como o nosso reconhece as dores de crescer sem um pai. Vocês conhecem Marcos Pianges, né? Um comunicador, o autor do livro Papai é Pop, e ele foi criado sem pai. E ele diz que a maior missão de um homem é ser pai. Um homem como ele fala algo assim. Ele diz que ele falando é uma lástima para uma mãe assumir responsabilidades que não eram para elas. Ah, se o pastor falar isso é machista. Não, esse homem criado no mundo caído, ele diz, é uma lástima para uma mãe assumir responsabilidades que não eram para elas. Filhos que crescem sem respostas que gostariam, ou sem a presença da pessoa que eles gostariam de ouvir dar as respostas para ele. Tem um americano chamado Stephen Baskerville, professor, PhD em Ciências Políticas e História. Esse homem afirma que praticamente todas as grandes patologias sociais, os problemas comuns de uma sociedade, né, os transtornos, isso tem sido associado à orfandade. Crimes violentos, abuso de drogas e álcool, gravidez na adolescência, suicídio, todos se correlacionam mais frequentemente com a orfandade paterna do que com qualquer outro fator. Você consegue acreditar que o problema maior do mundo hoje é a orfandade? Não estou inventando isso. A ausência de um pai é devastadora. Pais ausentes são grandes causadores de estresse, que são manifestos de diversos tipos de males na vida de um filho. Não importa o quão bem as pessoas tentem racionalizar e justificar isso, e tentar esconder a relevância dessa verdade. Nós fomos criados para sermos amados por um pai. Nós fomos criados para o amor de um pai. Talvez você já tenha ouvido a história, ou parte da história, de Cassie Carstens. Um homem que em 2002, ele chegou num campo de refugiados, na Tanzânia, centro-oeste da África, para fazer uma missão lá, um homem cristão. E ele chegou lá e presenciou a devastação pelo genocídio daquela região. Extermínio deliberado de comunidades. Ele ouviu histórias
de atrocidades cometidas por forças rebeldes que eram lideradas por homens com menos de 20 anos de idade, liderando as forças rebeldes e cometendo aqueles crimes. Ele conheceu pessoas que viram os seus familiares serem cruelmente mortos, tiveram suas vidas roubadas por ações frias, terríveis, relatos bárbaros, desumanos, detalhes que eu vou privá-los nessa manhã de domingo, mas que esse homem narra, que ele ouviu. E essa experiência causou um profundo impacto espiritual na vida de Cassie. Um conflito com Deus também. E ele começou a questionar e tentar entender o porquê disso. Um desejo de compreender e de auxiliar de alguma forma isso. O que será que potencializava o mal nesses jovens? O que será que transformava jovens criados à imagem de Deus em bestas humanas, desumanizadas, que poderiam assassinar mulheres, crianças e idosos com uma frieza imaginável? Ele diz que, participando de centenas e centenas de reuniões com líderes mundiais, para tentar encontrar maneiras de lidar com essas crises locais, foi ficando cada vez mais evidente que as raízes da tragédia vêm de uma vida familiar quebrada, desfuncional ou inexistente. Onde não há vida familiar, era a raiz desse problema. As respostas estavam apontando para um problema social global. A falha mais fundamental na sociedade é a falta de um pai. Deus estava respondendo às inquietações desse homem de maneira clara e objetiva. O problema é a orfandade. Meninos e meninas se unem a milícias, a gangues, entram prematuramente numa vida sexual ativa, abusada, comercialmente explorados, todos carentes de um pai. Eu vou voltar depois na história de Cassie. A realidade é que crianças estão chorando. Elas choram, mas nem sempre sabem por que choram. Algumas conseguem identificar o anseio pela paternidade, outras não. Outras apenas vivem buscando algo, sem saber que tem algo, uma falta, uma ausência, uma carência dentro de si, sem saber o que é. Vão buscando em diversos lugares, em diversos fatores, em diversas coisas que o mundo proporciona. Quem vai ouvir o choro da orfandade, que é anterior ao choro do luto e da dor? Quem está ouvindo esse choro? Gritos das crianças ecoam ao nosso redor. Mas os gritos das crianças não são apenas delas. Esse é o grito da nossa sociedade. Esse é o clamor invisível da nossa sociedade. Quem tem ouvido esses gritos? Talvez você ouça tudo isso e pense, é comovente, mas eu sou ou fui órfão e não me tornei isso. Talvez você ouça isso e pense, eu não sou órfão, isso não tem a ver comigo. Ou, eu não abandonei os meus filhos, jamais faria isso. Eu sou um pai que cumpre as responsabilidades para com os filhos. A questão é que a orfandade é uma maldição. Mas o problema da orfandade não é apenas para quem não tem mais os seus pais. Infelizmente, há muitos órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. O pai está presente em casa, porém não cumpre com o papel atribuído por Deus a ele. Pais que dão tudo o que podem imaginar para os seus filhos. Querem dar a vida boa, completa, educação. Dão tudo o que eles podem imaginar que os filhos precisam, menos aquilo que os filhos de fato querem, o próprio pai. Trocam o acompanhar, instruir o filho, terceirizando isso, a sua responsabilidade ao governo, às escolas, às igrejas, ao Estado. Pais que não sabem o que fazer com seus filhos num feriado. Pais que não conseguem desenvolver uma conversa com seus filhos. Pais que não sabem lidar com as suas emoções, quanto mais ensinar os seus filhos a lidar com as deles. Pais que não se envolvem, não participam do desenvolvimento cognitivo e físico dos seus filhos. Essa é a pergunta silenciosa, inaudível, mas que está no coração da nossa humanidade. Onde está meu pai? Onde está meu pai?
As nossas atitudes marcam vidas, mas a falta delas também marca. Atitudes marcam vida, mas falta de atitude também marcam vidas. E nós podemos usufruir do privilégio de sermos pais, mas podemos entender a nossa responsabilidade como pais, preocupados com o futuro espiritual dos nossos filhos e de outros órfãos neste mundo espirituais. Há um outro extremo nessa situação que nós vamos comentar um pouco domingo que vem, mas voltando aqui para o foco de hoje. Segundo alguns psicólogos, a imagem que as crianças em torno de 6 anos têm de Deus é derivada da imagem que elas têm dos seus próprios pais. Eu acredito até que isso passa dos 6 anos. Isso ecoa na nossa adolescência e na nossa juventude. A imagem que nós temos de Deus é muito relacionada à imagem que nós temos do nosso pai. Porque um pai ausente retrata um Deus ausente. Um pai desconectado retrata um Deus desconectado. Um pai permissivo retrata um Deus permissivo. Um pai negligente retrata um Deus negligente. Um pai legalista retrata um Deus legalista. Um pai frouxo retrata um Deus frouxo. Certa vez um garoto estava tendo um pesadelo de noite. E ele começa a chorar e chamar pelo pai. Pai, pai, dormindo. O pai vai até o quarto da criança muito rapidamente. E como espiritual que esse pai é, que vai na igreja, um cara crente, ele diz: calma, meu filho, não precisa ter medo, Deus está com você. E a criança responde: pai, eu sei que Deus está comigo, mas agora eu preciso de alguém com pele. Deus com pele. É isso que os nossos filhos precisam. Ser pai é ser um representante de Deus com pele, que caminha ao lado, junto e à frente dos filhos. Em nenhum momento eu quero diminuir aqui, a desvalorizar o esforço, o empenho, a dedicação que milhares de mães guerreiras, batalhadoras criam seus filhos sem a ajuda de um pai. Deus é gracioso e misericordioso e tem capacitado inúmeras mães, avós, famílias disfuncionais e quebradas ou irregulares a ajudar os seus filhos numa vida sem pai, numa condição de vida fora do ideal de Deus. Deus é gracioso. Talvez algumas dessas afirmações que eu tenho feito aqui, questionamentos, te deixam preocupado. Podem te trazer dor, questionamentos, medo ou até mesmo culpa. Mas eu não estou aqui para deixar você mal. Eu não estou aqui para botar dedo na ferida de ninguém. Eu estou aqui para apontar para a solução, para a esperança. E qual a solução para isso? O caminho para reverter a maldade, a dor e o sofrimento dos nossos dias é o mesmo caminho apresentado pelo profeta Malaquias, apresentado por João Batista, apresentado pela palavra de Deus. É um coração voltado a Jesus, a Deus. O caminho é conhecer o Pai, ter um relacionamento com o Pai por meio do Filho Jesus. O caminho é anunciar essa mensagem que impacta e transforma corações para que haja um resgate dos valores morais e do relacionamento familiar. Esse é um caminho. A missão de João Batista é anunciar a boa notícia da chegada de Jesus. Como que ele anunciava? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E ele começa agora, Jesus está aqui. Há esperança, e ele está aqui também hoje. Há esperança. E ao contemplar com fé, você vai usufruir da paz, da verdadeira paternidade de Deus. Haverá conversão. Conversão é mudança de rumo. Você está na estrada, tem uma placa, conversão à direita, é mudança de direção. Haverá mudança de direção do rumo da sua vida, de como você encara a paternidade, o relacionamento familiar, de como você lida com a sua vida, com as suas responsabilidades. Haverá conversão, mudança de direção. Deus é o Criador de toda a humanidade, Pai de tudo que existe, mas somente pelo conhecimento e pelo relacionamento com o Deus Pai é que nós, pais terrenos, poderemos transmitir para nossos filhos e família a correta imagem de Deus Pai. Caso contrário, como conclui Malaquias, caso contrário, nós vamos ficar limitados a uma maldição, a imitar ou repudiar o exemplo dos nossos pais terrenos.
e tentar encontrar em nós mesmos a solução para isso. Não quero ser como meu pai, e a gente tenta encontrar em nós mesmos. Não, eu quero ser como meu pai, e a gente tenta encontrar aqui mesmo uma solução para os nossos gritos de carência paterna. A restauração do relacionamento entre nós com o Pai é a solução para a maldição da orfandade espiritual. E o início da restauração da orfandade social também. Famílias, cura nas famílias e outros males dessa sociedade. Por isso que o impacto desse evangelho, dessa notícia, começa no lar. Se o evangelho não funcionar no seu lar, não funcionará em lugar nenhum fora dali. Ele não é da boca para fora, ele tem que ser vivido. Se o evangelho não funcionar no lar, não vai fazer diferença em nenhuma outra parte. Porque um lar verdadeiramente feliz é uma das mais belas expressões do evangelho. Um lar completo, feliz, pais que ouvem, conversam, dedicam tempo aos seus filhos. Filhos que crescem no conhecimento de Cristo Jesus, não apenas por idas semanais a um culto, mas por olhar para a vida dos seus pais e ver reflexos de Cristo Jesus, ver pedido de perdão, ver confissão, ver crescimento, ver mudança. A transformação do povo de Deus precisa começar na família. E nós precisamos contemplar essa paternidade divina por meio de um relacionamento crescente com Jesus. É crescente, não termina aqui, é cada vez mais profundo com Ele, cada vez mais transformador. Nós precisamos rever os nossos conceitos a partir da palavra de Deus. O que é a paternidade? É Deus quem nos instrui e nos diz. Não é a Fátima Bernardes e os seus convidados que vão dizer para nós o que é a paternidade. Não é o nosso espírito de época, cultura, que diz como você deve ser o pai pop, ou nem deve mais ser pai de pet. Quando nós somos orientados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, nós vamos ser usados para solucionar as nossas crises pessoais e sermos usados por Deus para transformar o mundo ao nosso redor, anunciando que o mundo precisa de um pai. O mundo precisa de um pai e pode tê-lo por meio de Jesus Cristo. Mas como você que conhece a Jesus, que entregou a sua vida nas mãos dele, para usufruir da verdadeira paternidade de Deus como o seu pai, como você pode ter um coração convertido aos filhos? Pais convertidos aos filhos são pais que dão mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional, tanto deles quanto dos filhos. Pais que importam-se mais com o relacionamento em tempo com seus filhos do que em conquistas materiais. Pais convertidos aos filhos ensinam os filhos no caminho que devem andar. Pais convertidos aos filhos criam o filho na disciplina e correção do Senhor e temperam a disciplina com o encorajamento. Pais convertidos aos filhos não provocam os filhos à ira, nem os humilham. Pais convertidos aos filhos não os comparam com os outros para ajudar o filho, para encorajar. Pais convertidos aos filhos perdoam os filhos. Pais convertidos aos filhos pedem perdão aos filhos. Pais convertidos aos filhos oram diariamente pelos seus filhos. Pais convertidos aos filhos não se preocupam com a reputação dos seus filhos, mas com o caráter de Jesus sendo formado neles. Mas a profecia de Malaquias fala de um caminho de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E como você, como filho, pode ter o coração convertido ao seu pai, aos seus pais? Filhos convertidos aos pais obedecem a eles no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais cuidam dos pais. Filhos convertidos aos pais respeitam os pais. Filhos convertidos aos pais são gratos a Deus e aos pais, expressam gratidão. Eles sabem que eu sou grato. Expressam gratidão. Filhos convertidos aos pais procuram a alegria dos pais. Filhos convertidos aos pais não mentem aos seus pais. Isso independente do que eles recebem. Eles não esperam receber para dar. Ele dá e não espera receber. Ele dá porque ele teve um coração convertido e transformado. Mudou o rumo. Eu apenas faço. Não espero algo em troca. Essa é a conversão.
Um pai que não espera o filho fazer para depois dar, mas faz porque é pai, sem ignorar a palavra de Deus. Quando eu digo que um filho procura a alegria do pai, não é fazer qualquer coisa a qualquer custo, negligenciando a instrução da palavra de Deus. Tem muito mais que a gente pode fazer para alegrar o pai. Não precisa já pensar nesse extremo. Filhos convertidos aos pais, oram pelos seus pais. A relação do pai com os filhos é de grande importância, enorme influência na relação dos filhos com Deus. Não é determinante, porque senão nós negociaríamos a palavra de Deus. Não é ela quem determina, mas ela é de enorme influência e pode ser de grande auxílio para o caminho do seu filho com Jesus. Como tem sido a sua relação com seus filhos? Ou filho, ou filha? Ausente, desconectada, permissiva, negligente, legalista, super protetor, funcionário do seu filho, escravo do seu filho? Ou tem apontado para Jesus Cristo? Tem sido os braços de Jesus, Deus com pele, no seu lar? Será que seu filho saberia responder com sinceridade o que é mais importante para você? Será que se outra pessoa perguntasse para o seu filho o que é mais importante para o seu pai, ele saberia que é o relacionamento com ele acima da sua carreira, acima das suas conquistas profissionais, acima das suas conquistas materiais, acima do que você pode dar para ele, acima do seu conforto, é o relacionamento com ele? Será? E entre todas as diferenças entre os seres humanos, a pensar nos seres humanos, nós somos aqui multirraciais, né? De antepassados multirraciais, uma mistura total, diferentes em estatura, em cor, em jeito de falar, em velocidade de falar, em jeito de andar. Cada um tem um jeito de andar característico, né? Às vezes você vê só uma sombra, você já sabe quem é pelo jeito de andar. Nós somos pessoas diferentes, o mundo inteiro é diferente. Mas Deus olha para a sua criação e vê apenas dois grupos de pessoas: aqueles que estão preparados para a vinda do Senhor, para o dia do juízo, para o dia do Senhor, e aqueles que não estão preparados. Ele não olha se você é alto, se você é baixo, olho verde, azul, italiano, alemão, gringo ou não, africano. Ele não olha isso. Não olha se você é magro, se você é pesadinho, se você come salada, se você come tomate, se você come X. Ele olha para você e vê se você é alguém preparado para o dia do Senhor ou não, salvo ou perdido. O dia do juízo que Malaquias capítulo 4, versículo 6 nos fala, aponta para apenas dois caminhos: conversão, mudança de vida ou maldição. É isso que está no texto: a conversão ou a maldição. E uma das evidências de uma vida restaurada é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Caso contrário, maldição. E nós já enfrentamos essa maldição, ela está em curso. O pecado traz sofrimento no corpo, doenças, mazelas à humanidade, ganância. A gente sofre demais pelas consequências dos nossos pecados e do mundo, pela maldade do mundo. Mas ele está falando que um dia essa maldição será final, completa, irrevogável. Ainda há tempo de fugir dessa maldição e correr para os braços de Jesus. O Antigo Testamento fecha os portões do Antigo Testamento com a palavra maldição. O último versículo termina assim, uma palavra de juízo, maldição. Mas o Novo Testamento termina o drama da narrativa bíblica, da história, com a promessa lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Não haverá mais maldição. Assim termina o Novo Testamento. O que acontece nesse meio tempo? O que tem de diferente entre o fechamento do Antigo Testamento e o final do Novo Testamento, que é futuro para nós, é escatológico? Romanos capítulo 7, versículo 25. Paulo, expressando a sua gratidão, responde para nós isso. Ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A diferença é Jesus, Deus encarnado, Deus com pele, que veio para mostrar a paternidade que nós tanto carecemos de ser e de ter. Jesus, na cruz do Calvário, se fez maldição por nós
É isso que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ele levou essa maldição para que nós não precisássemos sofrer ela e pudéssemos usufruir de paz e da paternidade de Deus completa. Para que nós fôssemos declarados justos e aceitos diante de Deus, Ele leva a maldição. Voltando para a história de Cassie Carstens, em meio aos questionamentos para aquela maldição, o Espírito de Deus despertou nele uma estratégia de ministério. Ele compreendeu que nenhum filho que mantivesse uma boa relação com o pai, cujos valores morais fossem bons, jamais mataria uma pessoa de forma tão fria e desumana como aqueles jovens de 18, 19 anos fizeram no ataque daquela milícia. Ele compreendeu também que os jovens aprendem pelo exemplo mais do que qualquer outra coisa. E a formação deles implicava na criação de um modelo para que eles pudessem imitar a formação daqueles jovens. Cassie não poderia mais trazer aqueles pais de volta que aquelas crianças nunca tiveram. E nem pais presentes, conforme a palavra de Deus orienta, não apenas fisicamente. Mas ele percebeu, Deus mostrou para ele, que ele poderia dar novos pais para aqueles jovens. Que ele poderia usar outra estratégia. E Deus disse para ele, ensine esses meninos a se tornarem pais. E faça isso pelo futebol, por meio do futebol. Cassie Carstens criou um programa de desenvolvimento de vida pelo futebol e começou a treinar e capacitar treinadores de futebol para serem pais para esses meninos, preparando eles para serem pais presentes, mudando a geração presente, serem pais dos seus jogadores. Esse programa existe ainda hoje, se chama O Babalo, depois você pesquisa aí. Já se espalhou por pelo menos 120 nações ao redor do mundo esse programa. Muitas vidas têm sido transformadas. Filhos têm convertido os corações aos pais. E principalmente ao pai. O programa, o Babalo em si, não garante a transformação de um coração. Mas é uma ferramenta de esperança. Uma ferramenta que aponta o caminho. E não uma esperança ilusória, política, momentânea. É a verdadeira esperança de transformação eterna. Concluindo, não perca tempo. Não perca tempo. Se você tem sofrido com carência paterna, não culpe Deus. Corra para Deus com os braços abertos para você. Não culpe Deus. Corra para Deus. Não se vitimize pelas circunstâncias. Jesus se compadece de você. Ele sabe o que é sofrer o abandono de um pai. E ele sentiu isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É algo que a gente jamais vai entender na nossa concepção terrena. Deus Pai virando as costas para o Deus Filho, fazendo dele essa maldição, cumprindo essas profecias, para que eu e você não precisássemos sofrer essa maldição e não precisássemos viver o desamparo de Deus Pai. Deus pagou o preço, abriu os braços para recebê-lo, tirar você da lama dos seus pecados, tirar você da falência espiritual e te dar uma vida e te chamar de meu filho amado. Você é um filho amado de Deus, se você crê nisso. E então, por meio de Jesus, você pode desenvolver um relacionamento com o Pai, para que o Espírito de Deus vá tirando a lama de você. Ele já te tirou da lama, mas você está sujo, e Ele vai tirando a lama de você. Resquícios de uma vida fracassada, resquícios que precisam ser removidos da solidão, resquícios da angústia, da tristeza, da ira, da promiscuidade, da pornografia, da ganância, da inveja, do orgulho, da falsidade e mentira, do medo da opinião dos outros. Esses resquícios com os quais a gente sofre, Deus quer tirar da sua vida por meio de um relacionamento com o Pai através de Jesus, na sua palavra.
Deus quer nos transformar, nos deixar cada vez mais limpos e preparados para o grande dia da volta do Senhor. Confie em Jesus. Nele você tem acesso à paternidade verdadeira. Nele, o seu compromisso e privilégio da paternidade são reorientados. E Ele te capacita a ser Deus com pele para os seus filhos e para outros órfãos espirituais desse mundo. E físicos também, quem sabe. Por que não? Não deixe que a orfandade continue a crescer por meio da sua vida. Não seja mais um para somar nessas estatísticas. Receba de Deus um novo coração. Entregue sua vida a Jesus. Seja um pai segundo o coração de Deus. Um pai presente. Só Ele pode te fazer um pai presente. Conversão ou maldição? A que grupo você pertence? Que caminho você tem escolhido? Há esperança. Há esperança. Seu nome é Jesus. E o tempo se chama hoje, irmãos. Amém?